E aí pessoal, mais uma vez aqui no canal Abstração Matemática, para darmos continuidade com a resolução da 10ª parte deste exame em causa, exame de matemática da UEM 2020. Também vamos resolver aqui 5 exercícios. Não sai daí, assiste esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário também e subscrever-se no canal e partilhar isso com aqueles que achas que vão concorrer no próximo ano. Então, bora lá? Então, mais uma vez, para podermos dar continuidade com a resolução do exame de matemática 2020, temos aqui o exercício número 48 que diz o seguinte: simplificando a expressão, temos essa expressão trigonométrica aqui, obtém-se. Então, como é que vamos proceder com a resolução, com a simplificação dessa expressão? A primeira coisa é fazermos MMC. Então, vamos repassar a expressão aqui para podermos fazer aqui então o MMC. Então, temos seno sobre 1 mais cosseno de alfa, neste caso mais 1 mais cosseno de alfa sobre seno de alfa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é MMC, é só multiplicar aqui por alfa, ou seja, vamos multiplicar toda essa fração por seno de alfa, e esta fração também vamos multiplicar por cosseno de alfa, ou seja, só pegamos este para aqui e este para aqui. Então, ao fazer essas operações, ficaremos lá no numerador com o seno ao quadrado de alfa, neste caso, sobre 1 mais cosseno de alfa a multiplicar com seno de alfa, mais, e para o numerador, para a segunda fração, ficaremos com 1 mais cosseno de alfa ao quadrado sobre, então aqui no numerador ficaremos também com seno de alfa a multiplicar com 1 mais cosseno de alfa. Então, essa expressão nós podemos ver que ela é equivalente ao quê? Como é uma soma de frações com o mesmo denominador, então podemos somar o numerador e manter o denominador. Neste caso, nós podemos desenvolver esse quadro notável, que é 1 ao quadrado, que vai dar 1, mais 2 vezes 1 vezes cosseno, vamos ficar apenas com 2 vezes cosseno de alfa, mais o quadrado de cosseno de alfa, ou seja, mais cosseno ao quadrado de alfa. Isto tudo será sobre a mesma fração. A nossa mesma fração é seno de alfa a multiplicar por 1 mais cosseno de alfa. Continuando com a resolução, teremos aqui então, isso será igual ao quê? Isso será igual ao quê? Então, nós vemos esse cosseno ao quadrado com esse seno ao quadrado, nós podemos somar, como todos aqui são termos, entre eles, podemos somar este com este. Nós vemos que pela forma fundamental da trigonometria, isso é igual a 1. Então, ficaremos com 1, que é a soma de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa, depois mais 1, que é este 1 aqui, depois mais 2 vezes cosseno de alfa. Isto tudo será sobre, a nossa fração continua, no nosso denominador continua a mesma, que é seno de alfa vezes 1 mais cosseno de alfa. Fechamos parênteses, aqui temos que fechar também. Então, neste caso, ficaríamos então com 2 mais 2 cosseno de alfa. Isto tudo será dividido por, denominador mantém lá, que é seno de alfa, vezes 1 mais cosseno de alfa. Então, neste caso, continuando com a resolução, nós podemos ver que aqui temos o 2, aqui temos 2. Então, podemos evidenciar o 2, ficaremos então com 1 mais cosseno de alfa, ou seja, colocamos 2 em evidência, sobre o numerador nós temos que seno de alfa a multiplicar com 1 mais cosseno de alfa. Então, nós podemos ver que aqui temos cosseno de alfa e aqui também tem 1 mais cosseno de alfa. Então, podemos simplificar. Ficamos simplesmente com 2 sobre seno de alfa, que é a nossa alternativa correta. Então, seria então a nossa linha A. Então, dando continuidade com o exercício número 49, aqui nós temos um dos lados de um triângulo mede raiz de 6 cm e os dois ângulos adjacentes a este lado medem 45 e 75 graus. Qual é a medida do menor lado do triângulo? Então, a primeira coisa que temos que saber em geometria é que a medida do menor lado de um triângulo é oposto, ou seja, o menor lado de um triângulo é oposto ao menor ângulo do triângulo. Então, primeiro vamos identificar, por exemplo, vamos considerar esse triângulo, não é? Esse triângulo com as medidas A, B e C. Então, vamos considerar esse triângulo. Então, aqui diz o que? Diz que um dos lados mede raiz de 6 cm. Então, eu vou considerar o lado AB mede raiz de 6 cm. Raiz de 6 cm. E os dois ângulos adjacentes a este lado medem 45 graus e 75 graus. Ou seja, se são adjacentes a esse lado, então estamos a referir este lado aqui, este ângulo aqui, que mede 45 graus,
e este ângulo aqui que mede 75 graus. O único ângulo que não é adjacente a esse lado é esse ângulo C, não é adjacente a esse lado. Então temos 45, 75 graus. Então qual é a medida do menor lado do triângulo? Então para sabermos a medida do menor lado do triângulo, primeiro temos que saber qual é o menor ângulo. Até agora só temos dois ângulos do triângulo, então temos que procurar o terceiro para saber qual é a sua medida. Então, neste caso, o terceiro ângulo seria, como é um triângulo, nós sabemos, já vimos anteriormente, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se isso acontece, ficaremos então aqui com o quê? Podemos chamar esse de ângulo C, mais 45 graus, mais 75 graus. Isso será igual a quê? A 180 graus. Então, o ângulo C mais a soma deles vai dar 120 graus, será igual a quê? A 180 graus. Então, o ângulo C será igual a 180 graus menos 120 graus. Neste caso, o ângulo C será igual a quê? Será igual a 60 graus. Então, nós já sabemos que esse ângulo aqui mede 60 graus. Então, o menor entre esses três ângulos, o menor entre esses três ângulos é o ângulo 45 graus. Então, o lado oposto ao ângulo 45 graus é o lado BC. Então, BC é o menor lado que nós estamos à procura, porque é oposto ao menor ângulo. Então, aqui é igual a BC. Então, para tal, nós aqui temos aqui essa tabela, onde nos dá uma fórmula, chama-se fórmula dos sinos. Essa fórmula dos sinos é que vai nos ajudar a encontrar o lado BC. Então, o que é que diz a fórmula? Vamos entender o que diz a fórmula. A fórmula diz o seguinte: o lado A sobre o seno do ângulo oposto ao lado A, que é o ângulo A, sempre será igual ao lado B sobre o seno do ângulo oposto ao lado B, que é B maiúsculo nesse caso. E também será igual ao lado C sobre o seno do ângulo oposto ao lado C, que é o ângulo C, é o que diz a fórmula. Então, para o nosso caso aqui, nós podemos considerar aqui, como temos esse lado, então este lado AB é oposto a este ângulo. Então, nós podemos afirmar que o lado AB sobre o seno do ângulo oposto ao lado AB. O ângulo oposto ao lado AB é o de 60 graus, ou seja, o ângulo C. Então, podemos colocar aqui 60 graus, tem que ser igual. Então, como eu estou à procura da medida BC, eu posso colocar aqui medida BC sobre... Então, qual é o ângulo oposto? O ângulo oposto à medida BC é este ângulo de 45 graus. Então, vou fazer aqui seno de 45 graus. Então, uma vez que eu conheço a medida de AB, que é raiz de 6, então vou substituir aí. Então, eu ficarei com raiz de 6 sobre seno de 60 graus, será igual ao quê? A BC, que é a medida que estou à procura, sobre seno de 45 graus. Então, como é que vamos isolar? Então, vamos dar a nossa continuidade deste lado de cá. A medida de BC será igual, aplicando a regra 3 simples nesse caso, será igual ao quê? A raiz de 6 vezes seno de 45 graus sobre seno de 60 graus. 60 graus. Então, a medida do ângulo B, do lado BC será igual a quê? A raiz de 6. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, já temos aqui. E seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui teríamos raiz de 12 sobre 2 a dividir por raiz de 3 sobre 2. Então, temos fração de uma fração. Então, aqui ali nós podemos transformar a segunda fração podemos inverter a segunda fração e mudamos a divisão para a multiplicação. Ficaremos com raiz de 12 sobre 2 vezes 2 sobre raiz de 3. Então, cortando 2 com 2, ficaremos então com raiz de 12 sobre 3. Uma mesma raiz. Neste caso, ficaríamos com raiz de 4. E o resultado final seria, neste caso, 2 centímetros, que é a alternativa C. Bom, dando continuidade com o exercício número 50, temos o seguinte: determine seno de x sabendo que tangente de x é igual a menos 0,75. E o x é um ângulo que pertence a menos π sobre 2 a π sobre 2, ou seja, está de menos π sobre 2 a π sobre 2, está no quarto e no primeiro quadrante. Então, a primeira coisa que temos que fazer é que tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x. Então, apenas vamos fazer uma substituição de tangente de x pela sua razão, que é a razão entre o seno de x por cosseno de x. E vamos igualar isso a menos 0,75. E 0,75 é equivalente a menos 3 sobre 4. Transformamos isso em apenas uma fração, ou seja, seno de x sobre cosseno
de x é igual a menos 3 sobre 4. Então, aplicando aqui, passando o cosseno para o segundo membro e esta fração para o primeiro membro, ficaríamos então com menos 4 sobre 3 a multiplicar o seno de x. Isso seria igual ao quê? A cosseno de x. E nós sabemos que cosseno de x aqui é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Isso é encontrado através da forma fundamental da trigonometria. Então, ao substituir o cosseno de x por raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x, teríamos aqui o quê? Menos 4 sobre 3 seno de x seria igual ao quê? A raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de x. Então, essa expressão que teríamos aqui no segundo membro. Então, elevando ambos membros ao quadrado, então ficaríamos então apenas com 16 sobre 9 a multiplicar o seno de x ao quadrado. Isso seria igual ao quê? Então, essa raiz corta com 2 aqui, ficaríamos com 1 menos seno ao quadrado de x. Então, passando o seno ao quadrado de x para o primeiro membro, ficaríamos então com 16 sobre 9 seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Ficaríamos apenas aqui com 1. Então, para fazer essa soma, temos que fazer aqui o MMC, ou seja, multiplicar essa parte por 1, multiplicar essa parte por 9. Então, ficaríamos aqui com 16 seno ao quadrado de x mais 9 seno ao quadrado de x. Isso tudo tem que estar, 6 tem que ser dividido por 9. E mantemos o 1 de segundo membro. Então, dando continuidade com esta resolução aqui, ficaríamos então aqui com 25 sobre 9 seno ao quadrado de x. Isso seria igual ao quê? A 1. E seno ao quadrado de x, passando a fração que multiplica o seno, então ela vai dividir, só que vai dividir no sentido contrário. Então, ficamos aqui com 9 sobre 25. E este quadrado passa, fica a raiz quadrada. Ficaremos com seno de x igual a raiz quadrada de 9 sobre 25. Tudo dentro da raiz. Então, seno de x seria igual ao quê? Ou seja, aqui tem que ser mais ou menos, porque passamos a raiz quadrada, então ficaríamos com mais ou menos 3 sobre 5. Isto aqui é igual a mais ou menos 0,6. Agora, aqui em nenhuma das opções temos mais ou menos 0,6. Ou temos menos 0,6 ou temos 0,6 positivo. O que nós temos que fazer? Temos que descobrir em que quadrante está o nosso ângulo. Dizem que o ângulo está entre menos π a π sobre 2, que é o quarto quadrante, e o primeiro quadrante. Só que a tangente de x é menos 0,75, é negativa. Então, entre o quarto quadrante, que é nos dado aqui, e o primeiro quadrante, onde é que a tangente é positiva? Onde é que a tangente é negativa? Nós vemos que a tangente é negativa apenas no quarto quadrante. Então, o seno do nosso ângulo tem que ter o sinal do quarto quadrante, porque não tem que ter o sinal do primeiro quadrante, porque o tangente no primeiro quadrante é positivo, é a divisão de seno com cosseno, positivo com positivo dá positivo. Então, neste caso, ficamos aqui com o elemento, ou seja, vamos calcular o seno para o quarto quadrante. E o quarto quadrante para o seno é negativo, porque este aqui é o eixo dos senos, é negativo. Isso significa que o seno de x, para o nosso caso, toma o valor menos 0,6, que é a alternativa B. Bom, dando continuidade com o exercício número 51, diz o seguinte: a velocidade do carro em uma determinada seção do caminho foi aumentada de 100 km por hora para 125 km por hora. O tempo gasto nessa seção diminui em relação ao anterior em. Então, o que está a acontecer aqui? Vamos fazer um pequeno esboço para podermos entender. Então, nós temos um troço, ou seja, um troço em que um carro percorre. Então, temos um troço, temos dois troços. Temos o troço de A até B, depois de B até C. Então, numa primeira fase, o carro percorre este troço a 100 km por hora. E no segundo troço, percorre a 125 km por hora. Então, quando ela percorre o troço AB, normalmente ela gasta um certo tempo. Vamos supor que o tempo seja A. E quando percorre o troço BC, gasta um certo tempo também, mas esse tempo nós não conhecemos. Vamos denominar esse tempo de B. O que acontece? Quando um automóvel percorre um troço ou uma trajetória, não é? Quando percorre, sei lá, um certo caminho, quando aumenta a velocidade, nós vemos que o tempo que vai percorrer aquele caminho vai diminuir. Então, aqui são grandezas inversamente proporcionais. Então, como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos supor que, quando ela percorre a uma velocidade de 100 km por hora, ela gasta o tempo A.
E quando percorre a uma velocidade de 125 km por hora, ela vai gastar um certo tempo B. Mas esse tempo B, nós sabemos que esse tempo B é menor em relação a A, porque a velocidade aumentou. E querem saber o tempo que gasto nessa seção diminui em relação ao anterior em quantas percentagens. Ou seja, observou-se o tempo anterior quando percorria o percurso AB a 100 km por hora e observou que normalmente esse tempo é calculado através de A menos uma certa percentagem a multiplicar o A. Então, nós queremos saber qual é a percentagem que foi diminuída no tempo quando ela percorria a trajetória ou o caminho a 100 km por hora. Então, como é que nós vamos fazer? Nós verificamos, já afirmamos que isso é uma grandeza, são grandezas inversamente proporcionais. Quando aumenta a velocidade, o tempo em que ia percorrer aquele percurso diminui. Então, neste caso, nós vamos dividir 100 por 125 e vamos inverter esta fração aqui. Seria A sobre B, então ficamos aqui com B sobre A. Para seguir e aplicar a regra 3 simples. Então, ou seja, podemos dividir primeiro esta fração. Ficaríamos então aqui com 0,8 igual a B sobre A. Então, nós queremos B em função de A. Então, como é que nós vamos representar isto? Nós podemos fazer isso. B seria igual a quê? A 0,8A. Mas nós podemos afirmar que B também será igual a 0,8 é o mesmo que dizer 1 menos 0,2 a multiplicar o A. E essa estrutura, nós podemos ver que essa estrutura é uma estrutura em que diminui-se uma certa percentagem do valor A, ou seja, é o tempo A menos 0,2 do tempo A, conforme podemos ver. E 0,2 é equivalente a 20%, ou seja, é A menos 20% de A. Então, o que acontece? Quando a velocidade aumenta de 100 para 125, há uma diminuição de 120% do primeiro tempo, ou seja, do tempo anterior. Então, a nossa alternativa correta seria a linha A. Bom, dando o exercício número 52 do exame 2020 de matemática, podemos ver aqui um problema muito simples, uma expressão numérica. Então, o que nós temos que fazer aqui é decompor 32 e tirar esses valores fora do radical. Como é que fazemos isso? Para o primeiro caso, onde temos 2 ao cubo mais raiz quadrada de 32. Então, para o primeiro caso que nós vamos fazer, nós podemos decompor aqui o nosso 32. Decompor 32, como é que fazemos a decomposição? Traçamos aqui uma linha reta, colocamos aqui o 32, fazemos a divisão por fatores primos, por números primos. O menor número primo que pode dividir o 32 até agora é o 2. Então, ao fazer essa divisão, vamos ficar com 16. 16 também dividimos por 2, vai ficar 8. O 8 também por 2, vamos ficar com 4. O 4 também podemos dividir por 2, vamos ficar com 2. O 2 podemos dividir por próprio 2, vai ficar 1. Então, neste caso, a nossa divisão termina. Então, o que nós percebemos? Percebemos que 32 é igual ao quê? A 2 elevado a quantas vezes o 2 se repete? Repete-se 5 vezes. Então, esse 32 será 2 elevado a 5. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui, nós sabemos que é 2 elevado a 2 vezes 2. Aplicando lá, multiplicando isso, aplicando propriedade de potências, multiplicação de duas potências com a mesma base, somamos os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 3. E para este caso, nós vemos que é 2 elevado a 5, conforme a decomposição já feita lá. Então, neste caso, ficaríamos. Então, esse 2 ao quadrado pode sair. Ao sair, dividimos 2 por 2 aqui, vai ficar 1. Então, será 2 elevado a 1 e o resto será 0. Então, só fica apenas esse 2 que está aqui. E para este caso, ficamos aqui com raiz quadrada de 2 elevado a 4 vezes 2. Ou seja, também a regra de potências, ou seja, potências, multiplicando potências com a mesma base, somamos os expoentes e mantermos a base, não é? Mesma coisa. Então, aqui vamos manter a raiz de 2. 2 vezes raiz de 2, e para este caso aqui, vamos dividir o 4 por 2. 4 por 2 dá 2, então esse 2 sai, é elevado ao resultado ao resultado da divisão de 4 por 2. 4 por 2 dá 2, então seria 2 elevado a 2, raiz quadrada de 2, onde esse 2 é esse 2 que ficou aqui. Então, isto é igual a 4. Então, vai ficar aqui com 2 raiz de 2, mais, isto é 4 raiz de 2. Então, como já possuem a mesma parte, as duas partes, os dois termos possuem raiz de 2, então podemos fazer a sua soma. Ao somar, somamos apenas esses coeficientes aqui. Então, ficamos com 6 e mantemos o raiz de 2. Então, esse seria o nosso resultado, que é equivalente à linha C. Então, pessoal, esse é o fim da 10ª parte da resolução do nosso exame, onde resolvemos 5 exercícios. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, subscrever-se no canal também e partilhar isso
com aqueles que vão concorrer aos exames de admissão para o ano 2021 em diante. E também não se esqueça também, se ainda não assistiu os primeiros vídeos do canal, por favor, entre aí no canal, vai ao encontro da playlist onde vem exames de admissão da UEM e assista todos os vídeos para que esteja bem preparado para os exames de admissão, né? Muito obrigado.